Goiás, minha cidade, eu sou aquela amorosa de tuas ruas estreitas, curtas, indecisas, entrando e saindo uma das outras. Eu sou a menina feia da Ponte da Lapa. Eu sou a Aninha. Eu sou a menina feia da Ponte da Lapa. Eu sou a Aninha. Eu sou a Aninha. Eu sou a Aninha. Nesta cidade havia muita Ana. Santana é a padroeira daqui. E quando nascia uma menina numa casa, davam-lhe logo o nome de Ana. Nascia outra, era Ana. De modo que a cidade era cheia de Ana, Aninha, Anica, Nikita, Niquinha, Nicota, Doca, Doquinha, Doquita. Tudo isso era Ana. Você ia procurar saber, era Ana. Então eu tive medo que a minha glória literária fosse atribuída a outra Ana mais bonita do que eu. Então procurei um nome que não tivesse xará. Olhei pela cidade, corri as minhas recordações, indaguei como me chamava. Tal moça assim, filha de fulana. Não achei nenhuma Cora. Aí optei por Cora. Depois Cora só era pouco. Achei Coralina. E aí juntei Cora e Coralina. E passei a me identificar por Cora Coralina. Porque meu nome, Ana, é muito comprido. Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, sendo Bretas de meu marido. Nasceu nessa cidade a 20 de agosto de 1889, filha do desembargador Francisco Lins dos Guimarães e de Jacinta Luísa do Couto Brandão, de tradicional família vilaboense. Ela passou sua infância e adolescência nessa casa e aos 14 anos de idade ela já começa a publicar nos jornais local, né? E em 1910, né, ela publica no Anuário Histórico e Geográfico de Goiás o conto Tragédia na Roça, passando a ser reconhecida não só pelos leitores, mas pela crítica vilaboense, considerando um dos maiores críticos da época, o professor Francisco Ferreira de Azevedo. Em 1911, ela parte para São Paulo em companhia do advogado Cantídio Tolentino de Figueiredo, e lá ela residiu em várias cidades do interior de São Paulo e também na capital. Minha mãe teve 6 filhos, 2 morreram na primeira infância e 4, então, ela criou, e mais uma filha, que era filha só do meu pai, era enteada dela. E nós todos nascemos e fomos criados em São Paulo. Quer dizer, a minha irmã, meia-irmã, essa não, essa é goiana, ela nasceu aqui em Goiás. Quando ela foi, ela tinha 3 ou 4 anos. E lá nós criamos nossos filhos, casamos e assim foi a vida. Depois de ter filhos, netos e bisnetos, ela retorna sozinha a Goiás, a sua cidade natal, passando a residir aqui na Casa Velha da Ponte. Porque quando eu ia para São Paulo, eu já voltava. Quando eu ia, eu já voltava. Só que a ida demorou 16 dias, de Goiás a São Paulo. E a volta demorou 45 anos. Mas um dia eu cheguei. Todos os dias eu caminhava um pouquinho, sempre caminhando de volta. Longe do Rio Vermelho, fora da Serra Dourada,
ela significa para a cidade uma retomada, né, daquilo que foi perdido com a mudança da capital. Com Cora vendendo doces e versos, os doces cristalizados que ela fazia e ao lado o livro de poema, os seus versos, né? A gente vai perceber que a obra de Cora, ela está fazendo o tempo inteiro um recordar para elaborar e isso tentar se apaziguar em Cora como mulher. Enfim, eu reconheço hoje que eu era dentro de casa uma menina enjoada, sem graça, sem agrado. E eu fui criada entre 8 mulheres que me limitavam e me queriam fazer diferente do que eu era. Existem traumas que se vive na infância que você quer apagar. Então, no momento que você tem a oportunidade de fazer uma autobiografia, você elimina essas partes. Então, por exemplo, Cora podia eliminar os aspectos que foram cruéis da sua alfabetização. Mas ela não opta por esse caminho. Ela opta pelo caminho de, inclusive, otimizar isso através dos poemas. Na minha escola primária, eu fui sempre do banco das mais atrasadas. Não tinha compreensão, queria aprender, tinha vontade de fazer como as outras que mudavam de lição. Mas tinha dentro de mim uma dificuldade tão grande que só foi superada pela paciência e pela didática da minha velha mestra, como se dizia naquele tempo. A sua poesia vem em consonância com a própria cidade, com a estética da própria cidade, né? Ninguém leu a cidade de Goiás melhor do que Cora Coralina, não é? As suas pedras, a sua poesia chega a ter esse ritmo da pedra, do andar nosso pelas ruas de pedra de Goiás. Então, Cora é uma mulher que teve, como ela mesma disse, né, nos seus poemas, né, que teve jogado sobre ela todas as pedras, né, mas que soube, a partir daí, fazer dessas pedras, né, motivo da sua poesia. É porque Cora é uma humanista, né? Eu acredito que a sua poesia, como experiência de vida, que se torna experiência estética, né? Leva ao seu leitor, a todos aqueles que passam por essa experiência poética, né? Um pouco da vida, um pouco da aprendizagem, né? Da própria vida. Deixo os meus livros que aí estão para a posteridade. Deixo para os que me conheceram a minha palavra de otimismo, de esperança, mais do que de esperança, de certeza de que os tempos são ótimos e que o futuro será ainda melhor. Rio vermelho, das janelas da casa velha da fonte, rio que se afunda debaixo das pontes, que se reparte nas pedras, que se alarga nos remansos, esteira de lambariz, peixe cascudo nas lojas,